Eu quero que você me dê toda a sua atenção. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem. Ela vem. De que maneira? Por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu procuro explicar para as pessoas que existe no mínimo 4 passos. Ela vai colocar ali para mim esse versículo e você vai entender o que eu estou te falando. Existe pelo menos 4 passos para você obter fé. Se você não executar esses 4 passos, você não vai conseguir a vitória que você deseja. Primeira coisa que você tem que entender, que tudo é pela fé. Tudo, pastor, tudo é pela fé. Nós somos aceitos por Deus pela fé. Agora, pela fé em quê, pastor? Pela fé em Jesus. Sinônimo de fé, confiança. Então, nós somos aceitos por Deus pela confiança na palavra dele, o Senhor Jesus. Você está compreendendo, sim ou não? Agora, como essa confiança, pastor, chamada fé, vem? Presta atenção. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos é fácil, é simples de abrir. Agora você pode acompanhar comigo. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Eu quero que você preste bastante atenção. De sorte que a fé, lembra que eu falei? Fé é o quê? Confiança. Fé é sinônimo de fé é o quê? Confiança. Agora eu tenho que ter confiança em quê, pastor? Na pessoa de Jesus, a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então fé é confiança em Jesus, é confiança na palavra. Isso é fé. Porque às vezes usa-se uma palavra como essa e a pessoa fica sem entender, mas o que é fé? O que é fé? É confiança. Vamos trocar em miúdos, fica mais fácil. É confiar, é confiança naquilo que a palavra de Deus diz. Isso é fé. E essa confiança, ela vem, irmãos. De que maneira? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 10:17 coloca na linguagem de hoje para mim. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Compreende agora? Então, como que a fé vem, pastor? Quando eu começo a ouvir a orientação que Deus me dá por meio da palavra. Conforme eu vou ouvindo, vai surgindo em mim uma certeza, uma convicção que aquilo é verdadeiro e vai acontecer exatamente como está sendo dito a mim. É uma certeza, é um sentimento. Isso é fé. Só que só surge dessa maneira. Trocando em miúdos para você. Portanto, a fé, essa certeza, vem, essa confiança, vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. NVI 10:17. Consequentemente, é uma consequência natural. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não vem de outro jeito. Não vem com um pensamento positivo. Não vem com desejo, com vontade de ter. Tem gente que confunde muito esse negócio de fé com um desejo, com vontade de ter. Não, vamos ter um pensamento positivo, que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Eu creio. Não. A fé não vem assim. A convicção que eu vou alcançar, a cura, a prosperidade, a felicidade conjugal, a solução de um problema que surge de repente, ela vem ouvindo sobre Cristo. Ouvindo sobre Cristo. E essa confiança que ouvindo sobre Cristo, que surge no meu interior, isso é fé.
Está compreendendo ou não? Sim ou não? Olha, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu chegar diante dele, a Bíblia diz que aquele que chega diante dele tem que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o pedem, que o clamam. Se você chegar diante dele sem essa certeza que a palavra dele é verdadeira e que vai acontecer conforme ele está dizendo, você não consegue o milagre. Você não consegue a bênção. Por isso que às vezes chega a pessoa pela primeira vez na igreja. Ela começa a ouvir sobre Cristo. E surge dentro dela essa certeza. Que aquilo que está sendo dito é verdadeiro. Você está compreendendo? E então, ela pede e acontece. E tem aquele que às vezes ela está tanto tempo na igreja, só que ela não dá a atenção devida à palavra, então ela nunca sentiu essa convicção, essa certeza, que só por meio de ouvir a palavra vem, que é a fé. É coisa séria. Irmãos, deixa eu contar uma coisa, daqui a pouquinho eu vou aqui, não sai daí não, deixa aqui por enquanto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu era membro da igreja, eu não era obreiro ainda, eu só era membro da igreja. Mas como membro da igreja, Deus me deu uma graça de me permitir me aproximar do pastor. Por quê, pastor? Porque não é qualquer pessoa que pode ser próxima de um pastor. Não é qualquer pessoa. É um privilégio quando você tem a oportunidade de se aproximar de um homem de Deus de verdade. E eu tive esse privilégio de me aproximar. E eu pude conhecer o homem de Deus, pude conhecer o homem normal, soube separar o homem do homem de Deus, e ele começou também a me conhecer e perceber o meu desejo de viver para Jesus. E um dia o Espírito Santo falou com ele. Eu lembro que ele veio falar comigo, ele falou assim, ó, nem foi para mim que ele falou para um amigo, um colega de ministério. Ele falou assim, olha, Deus mandou dar um trabalho. Ele falou desse jeito, para aquele negão ali, eu não sei o que eu faço. Eu preciso dar um trabalho para ele, estou pensando no que eu faço. E aí ele me chamou. Falou, irmão. Aí para mim ele não falou negão não, para mim ele falou diferente. Falou, irmão Júnior. Eu falei, pois não, pastor. Irmão, o irmão assumiu a comunidade lá, tal lugar assim, assim, assim. Eu falei, sim, senhor. E eu comecei aí. Eu ia na oração na segunda-feira. Eu ia fazer a comunidade na terça, na casa de uma mulher. Dava umas 35 pessoas na casa dela, mas numa sala com 35 pessoas. E na quarta-feira eu ia na igreja, trabalhava durante o dia, ia na igreja à noite. Na sexta-feira, o único dia que eu não ia na igreja era na quinta, que não tinha nada na igreja. Se tivesse, eu iria, pode ter certeza. Na sexta eu ia. No sábado era reunião de jovens, mas eu ia assim mesmo, eu e minha esposa. Com a criança pequena, mas nós íamos. Domingo, eu ia de manhã. Eu ia evangelizar à tarde e ia na reunião da noite. Não era obreiro, não. Porque o obreiro pede para vir orar na segunda, vir na quarta, ou na sexta e no domingo. O pastor está apertando muito. O pastor está apertando muito. Eu era membro apenas. Eu era membro. Fazia tudo isso que eu estou te falando. Era só membro. Mas por quê, pastor? Porque eu entendi que servir a Deus não é vir aqui sentar e ouvir a palavra. Servir a Deus é vir, sentar, ouvir a palavra e colocar em prática lá fora. Eu entendi que eu era um infiltrado do reino dos céus, no mundo das trevas, para arrancar as pessoas da mão do diabo. Você entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Então, preste atenção. Eu estava lá fazendo uma reunião na casa da mulher. E foi a primeira vez que aquilo aconteceu comigo, eu fiquei assim, muito impressionado. Por quê, pastor? Porque se tinha 35 pessoas ali naquela reunião, pelo menos 20 manifestou com demônio. Agora, você imagina eu sozinho ali, né? 20 pessoas que eu comecei a orar, começou a manifestar demônio aqui, manifestar demônio ali, manifestando demônio aqui, lixando ali. Minha mulher com criança pequena, encostada no canto do lado. E eu sozinho, sem ninguém para me ajudar. Manifestou demônio até na dona da casa. Né? E eu comecei a expulsar demônio e atacado. Sai, em nome de Jesus, sai, 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 sai. E mandando embora. Eu nunca tinha visto tanto demônio de uma vez só num lugar. E só que tinha um demônio que
queria bater o pé. Eu não saio. Sai em nome de Jesus, não saio. Sai, não saio. E era demônio mesmo, não era carmônio, não. Eu conheço a diferença de demônio e de carmônio. Qualquer dia eu te explico a diferença, agora não dá tempo. Mas mandei o demônio embora, foi embora. E eu catei o carro, fui embora para casa. Mulher entrou com as crianças, eu coloquei o carro dentro, olhei para cá, olhei para lá, vazia a rua, tinha ninguém, coloquei a mão na cabeça, falei, Deus, se entrou algum demônio em mim também, eu estou repreendendo, estou mandando embora. Aí que está. Olha como a fé vem. Aí que está. Aí que está. Talvez deveria estar acontecendo isso com você, para você aprender a ter fé, confiar naquilo que Deus fala. Porque fé é isso, é confiança naquilo que Deus está falando. Eu não tinha conhecimento. Como eu falei, eu era apenas um membro, eu estava começando. Aí entrei em casa, fui ler a Bíblia. Quando eu abro a Bíblia, olha a misericórdia de Deus comigo, preste atenção. Isso não é uma prática comum. Não é uma prática comum. Existe o ordinário e o extraordinário. O ordinário é você ler e Deus vai te orientando. Você ouve a mensagem, Deus vai te orientando. Esse negócio de abrir a Bíblia e falar, vamos ver que Deus vai falar comigo? Isso não é prática bíblica. Não vem de Deus. A não ser que seja uma manifestação, como eu falei, algo extraordinário. Aquilo foi algo extraordinário. O Senhor Deus queria me usar, e Ele precisava me orientar. E quando eu abri a Bíblia, caiu. Eis que eu vos dou o poder. Eu olhei. Para pisar sobre cobras e escorpiões. Lucas 10, 19. Sobre cobras e escorpiões. E toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Eu falei, é? Então não tem perigo nenhum para mim? Eu acreditei nessa palavra. Isso é fé. Daquele dia em diante, nunca mais tive medo de demônio. Porque eu acreditei que essa palavra é verdade. E quem tem medo de mim é eles. E não é eu deles. Eu desafio qualquer um deles. Por quê, pastor? Porque não é pela minha santidade? Não é pelo meu grande poder? A coisa acontece pelo poder que há no nome de Jesus. E esse poder, ele traz proteção para aquele que está usando a autoridade desse nome. Você compreende, sim ou não? Sim ou não? Lucas 10, 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará. Eu entendi que eu tinha poder sobre qualquer tipo de demônio, sobre qualquer tipo de força maligna. E não importa o que eles dissessem, não importa a cara feia que eles fizessem, não importa como eles me ameaçassem, eles não têm capacidade, não têm condições para tocar em mim, porque essa palavra me protege. Isso é fé. Eu contei essa história para você entender o que é fé. Certeza do que aquilo que está sendo falado é verdadeiro. E eu não vou duvidar do meu Deus. Isso é fé. Volta onde você estava, de onde você tirou. Ora, Hebreus 11, 6. Deus queria me usar, mas Ele não poderia me usar se eu não confiasse nele. Deus não pode te usar se você não confiar nele. Deus não pode se manifestar a você se você não confiar nele. É confiar na palavra, isso é fé. Isso é fé. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Quem, pastor? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o... Irmão, se eu estou buscando, se eu estou clamando, e Ele falou que ouve e responde, então eu tenho que acreditar no que Ele está falando, gente. Isso é fé. Certeza, né, que aquilo que Ele falou é verdadeiro. Agora, você ora, surge uma dificuldade, você já começa a acreditar que a tua oração não deu certo, ou que Deus não te ouviu,
ou que tem alguma coisa errada com você, não, você está olhando para o lado errado, irmão. Você está olhando para o lado errado. Você tem que começar a combater esse demônio que está roubando a tua bênção. Você tem que começar a usar a autoridade do nome de Jesus e dizer: diabo, eu sei que é você, porque eu sei que Deus me ouviu e já me respondeu. Solta o meu marido. Vai embora, espírito da prostituição. Solta o meu dinheiro. Solta a minha casa. Solta a minha saúde. Solta o meu filho. Solta a minha mente. É o que você tem que fazer. Você está olhando para o lado errado. Você está achando que é Deus que não ouve. Por um acaso ele é mentiroso? Se ele diz que ele ouve e ele responde, é porque ele ouve e responde. Mas por que não tem me ajudado, pastor? Por que não tem respondido? Porque você não confia na palavra dele. Você não confia. Você fica olhando para a adversidade, você fica olhando para a situação, em vez de falar o seguinte: não estou nem aí com a adversidade, não estou nem aí com a situação, eu confio no que está escrito aqui. Ele ouve e responde. Ele não mente. Ele não mente. Você está compreendendo, sim ou não? É você que tem que aprender a confiar na palavra que ele te deu. É você que tem que aprender a confiar. Ele me deu a promessa, pastor, mas eu estou passando por tanta tribulação. Não tem problema a quantidade de tribulação. Continua firme. Porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Então, verdadeiro é ele, a palavra dele. Verdadeira não é a situação que está se colocando aos meus olhos. Verdadeira não é a tribulação, o vento forte está se colocando diante de mim. Verdadeira é a palavra. E eu vou confiar na palavra. Preste atenção. Ora, sem fé, sem confiar naquilo que ele disse, é impossível agradar a ele. Não tem como, pastor, é impossível agradar a ele. Porque é necessário, preste atenção nisso, é necessário. Uma coisa necessária é uma coisa que não tem jeito, não tem como ficar de fora. Isso é preciso, é necessário. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, como me aproximo, pastor? Eu me aproximo em oração. É uma maneira de se aproximar. Me aproximo em oração. Você está lá do outro lado, vem cá, queria falar contigo. E vou me aproximando. Oração é uma frase feita. Amém? Então não importa onde eu estou. Não importa se eu estou lá no vale da miséria, que é distante de Deus. Se eu estou lá no vale da perturbação mental, que é distante de Deus. Se eu estou lá no vale da dificuldade conjugal, que é distante de Deus. Se eu estou lá no vale da doença, que é distante de Deus. Não importa onde eu estou. Eu me aproximo dele em oração. É dessa maneira que eu me aproximo. Você está compreendendo, sim ou não? Mas ao me aproximar, eu tenho que confiar. Preste atenção. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Pastor, eu creio. Mas se você crê que ele existe, você está duvidando do que ele fala? Se você crê que ele existe, você tem que confiar naquilo que ele fala. Você está compreendendo? Ele falou. Está falado. Aquele que aproxima de Deus, crê que ele existe. Se ele existe, você tem que acreditar no que ele fala. E mais, além de acreditar que ele existe, que é galardoador. O que é galardoador, pastor? É alguém que vem e recompensa. É alguém que vem e traz presente. Alguém que vem e traz soluções, bênçãos. Porque para o desempregado, o emprego é um presente. Para o que está endividado, ficar livre das dívidas, é um presente. Para o que está doente, ficar curado, é um presente. É uma recompensa, é um galardão. Você compreende o que eu estou falando? Porque galardão é recompensa. Eu serei recompensado por ele, se eu for a ele confiando e acreditando. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Dos que o buscam. E ele não faz diferença de pessoas. Ele não faz. A questão é, quem faz a diferença é você. Eu estava falando, tem 3 tipos de gente. Tem 3 tipos de pessoas. Tem a pessoa que ela não quer ajuda. Ela não quer. Tem pessoas que querem ajuda, mas só se for do jeito dela. E tem pessoas que querem ajuda, só que está sem força. Só dá para ajudar
aquela pessoa que quer ajuda está sem força. Por quê, pastor? Porque o único meio de você ser ajudado, de eu ser ajudado, é do jeito de Jesus. Do teu jeito não vai ter como. Do meu jeito não vai ter como. É do jeito de Jesus. Senão não tem jeito. Você compreende, sim ou não? Eu quero ajuda, pastor. Tem que ser do jeito dele. Ele não tem que se adaptar a você. Você tem que se adaptar a ele. Você tem que se adaptar a ele. Você entende o que eu estou falando? Ah, se Deus me quiser, tem que ser do jeito que eu sou. Vou dar uma notícia para você. Você não vai gostar da notícia, não. Mas eu vou dar. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Se você quiser passar a eternidade com ele, é do jeito dele. É do jeito dele. Se você quiser que ele te socorra, é do jeito dele. Da maneira dele. Ele não está pedindo para você. Ele está te oferecendo. Você quer? É desse jeito. Você não quer? Não quer. Ele falou, eu chamo os céus e a terra como testemunha contra ti. Que eu estou te oferecendo o caminho do bem e do mal. Vou te dar uma dica. Escolha o do bem. Para que você viva e a tua descendência viva também. Ou seja, ele está te dando opções. Agora a escolha é sua. Eu quero a opção, pastor, da salvação. Então tem que ser do jeito dele. Tem que andar do jeito que ele orienta. Tem que andar segundo a palavra. Amém? Compreendeu, sim ou não? Vai lá, irmã, coloca o versículo lá. Presta atenção. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, é a vontade dele que você tenha saúde? Então, você já orou sabendo que essa é a vontade dele. É a vontade dele que você tenha prosperidade? Então, você já orou sabendo que essa é a vontade dele. É a vontade dele que você tenha felicidade conjugal? Então, você já orou sabendo qual é a vontade dele. É a vontade dele que seus filhos tenham condições de viver dignamente? Então, você já sabe qual é a vontade dele. Então, você já orou sabendo que essa é a vontade dele. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Se esta é a confiança que temos, essa que é a questão. Você tem essa confiança? Você tem essa confiança? Você acredita? Se esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, vai lá, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. Simples assim. Eu tenho que confiar. Isso é fé, gente. Se não for desse jeito, não tem como Deus se manifestar. Não tem como. Eu lembro que eu estava fazendo um programa de televisão, uma senhora me ligou. Eu falei, alô, ela estava me ligando, acho que do Nordeste, se eu não me engano. Aí ela falou para mim, pastor, meu nome é fulano de tal. Eu falei, tudo bem? O nome do programa era Conversa com o Pastor. Eu falei, conversa com o pastor. Eu era pastor em Guarulhos nessa época. Aí ela falou para mim, pastor, eu estou passando por isso, era doença, enfermidade. Estou passando por isso. Falou, pastor, eu tenho 88 anos. Deus tem que me curar, pastor. Eu falei, mas Deus não vai curar a senhora que só tem 88 anos. Ou porque tem 1 ano de idade. Ou porque tem 6 meses. Ou porque é um câncer. Ou porque é uma outra situação. Não, pastor, não. Ele vai curar se você crer. Se você acreditar que ele pode fazer. O Senhor Jesus, em muitas situações, ele chegou e falou dessa maneira. Seja feito conforme você crê. Conforme você acredita. Conforme a tua confiança. Seja feito conforme a tua fé. Então, as coisas elas vão acontecer para mim, para você, conforme a nossa, ou seja, a nossa confiança no que a palavra dele diz. Você acha que Deus falou com você por falar? Ele estava lá à toa no céu, olhando aí, olhou, falou, tudo bem. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. E se ele disse, está dito. Ele não volta atrás. Você está compreendendo, sim ou não? E partindo Jesus dali, seguiram os 2 cegos, clamando e dizendo. Sabe qual é o problema? Que às vezes a pessoa não consegue ficar curada da cegueira, porque ela não consegue ficar curada do câncer, porque ela não consegue ficar livre de uma dívida, ou ficar livre de um problema qualquer. Sabe por quê? Porque ela enxerga aquele problema maior do que o poder de Deus. É por isso. É só por isso. No momento que você colocar dentro de você que Deus, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, que você tem que confiar nele, nela, a palavra de Deus, é maior do que o teu problema,
não importa se é cegueira, não importa se é câncer, não importa se é lepra, não importa nada. Por quê, pastor? Lá no livro de Malaquias, ela vai colocar daqui a pouco. A Bíblia diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. O Deus que curava ontem, cura hoje. O Deus que libertava ontem, liberta hoje. O Deus que amava ontem, ama hoje. Ele não muda. Ele não muda. E partindo de Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles estavam pedindo compaixão. O que é compaixão, pastor? Eles estavam falando: Senhor Jesus, por favor, olha a nossa condição. Se coloque no nosso lugar. Se coloque. Porque compaixão é isso. É você sentir a dor do outro. É você se colocar no local do outro. E essa dor, ela é tão forte, que você sente esse sentimento, é tão forte esse sentimento, que você se obriga a fazer alguma coisa. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Continua. Você vê que eles conheciam, chamou ele de filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede-vos que eu posso fazer isto? Olha aí. Qual era a condição para ele poder abençoar? Só. Ele falou: ó, quanto vocês têm aí para me dar? Foi isso? Ele falou: ó, faz um voto de tanto, aí eu abençoo. Foi isso? Então por que você tem essa prática com você? Me ensinaram assim, pastor, te ensinaram errado. A bênção de Deus é de graça. Ela não custa nada. É que você tem que aprender a tua posição na obra da redenção. Aí você vai entender que você é apenas mordomo. Um gerente, um cuidador daquilo que pertence a Deus, inclusive o teu corpo. Tudo é dele. Aí você vai entender que a hora que ele falar, dá 1000, você dá 10, você dá 50, você dá 20, você dá. Independente de qualquer coisa, porque a bênção dele é de graça. A única coisa que você precisa para receber o que está disponível a você é fé. Mais nada. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhe disse: credes-vos que eu posso fazer isso? Disseram-lhes: sim, Senhor. Versículo seguinte. Tocou então os olhos deles, dizendo: o que ele disse? Seja feita segundo a vossa fé. Ou seja, se o que eles tivessem dito a Jesus não fosse verdadeiro, eles iam voltar cegos. Mas como era verdade, eles enxergaram. Por quê, pastor? Porque tudo é conforme você acredita. Agora, para ter essa certeza, essa convicção, pastor, como é que eu faço? Eu comecei falando sobre isso. A fé vem de que jeito? Vai lá, volta lá. Coloca lá para mim, por favor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela... Sabe qual é o teu problema? Você não tem um relacionamento com Deus. Você não tem um relacionamento com a palavra. Você nem conhece a palavra. Esse que é o teu problema. A hora que você começar a ter um relacionamento com Deus, com a palavra, eu estou falando da palavra. A hora que você começar a ter um relacionamento com a palavra, gastar tempo. Relacionamento é isso. É gastar tempo. Você não fica de bate-papo no zap com o teu namorado, você gasta tempo, é um relacionamento. Com o teu marido, se não tiver um relacionamento entre você e seu marido, você está com um problema muito sério. Porque se você e seu marido só se encontram para um contato conjugal, para um contato físico, vocês estão com um problema. Isso não é casamento. Isso é qualquer coisa, menos casamento. Casamento é relacionamento. É gastar tempo um com o outro. É eu conhecer minha esposa, saber o que faz ela feliz e trabalhar para fazer ela feliz. Não estou falando trabalhar de trabalho, não. Estou falando de me empenhar para fazer ela feliz. É conhecer a minha esposa, saber o meu marido, saber o que faz ele feliz e trabalhar para fazê-lo feliz. É relacionamento. Um relacionamento tão íntimo que eu olho para ele, eu sei o que ele está pensando. Eu olho para ela, eu sei o que ela está pensando, porque existe entre nós um relacionar. Gastamos tempo um com o outro. Assim é com o filho. Assim é com o filho. Você está compreendendo?
E se você não aprender a ter um relacionamento com a palavra, você nunca vai ter essa confiança necessária para alcançar maravilhas dele na tua vida. Falta relacionamento. Para ver quantas vezes você vem na igreja por semana. Para ver quantas vezes você cata a Bíblia para ler por dia. Para ver quantas vezes você para realmente bater um papo com Jesus. Uma conversa íntima, com sentimento. Não interessa se é 10 minutos, 5 minutos, se é 1 hora. Não interessa. Para ver quantas vezes. Você olha para Daniel, a Bíblia diz que pelo menos por 3 vezes ao dia ele dobrava os joelhos para falar com Deus. Você não precisa dobrar os joelhos fisicamente, é a posição espiritual que importa. Agora você vai encontrar outros homens falando que por 7 vezes ao dia eles falavam com o Senhor. Você vai ver homens apaixonados por Deus como Davi, que se assentava à sombra do Onipotente. Ele ficava ali, esperava. A arca da aliança ficava numa tenda, só para você entender essa parte. A arca da aliança ficava numa tenda. Davi sentava-se numa posição estratégica. Quando o sol batia, vinha a sombra, e ele descansava na sombra do Onipotente. Ficava ali, só para pegar aquela sombra da arca da aliança. Para ver. Quanto tempo você parou para ler a Bíblia hoje? Examine o homem assim. Quanto tempo? Aí você quer chegar e quer que faça o seguinte: pastor, resolve, alacazim, blum, todo mundo curado. Não funciona assim não, gente. Tem que ter relacionamento com a palavra. Tem que ter uma vida com Deus. Tem que andar com Ele. Você está entendendo ou não? Você está entendendo ou não? Você vive de biscoitinho de internet, cata um versículozinho lá e, quer dizer, você está de brincadeira. Aí você quer ver a glória de Deus. Você quer andar em liberdade? Você não vai. Não funciona assim. Não funciona assim. Sabe o que acontece, irmão? Isso é culpa de pastor. Ensina errado, mal acostumado. A pessoa está mal acostumada. Ela quer ouvir o que ela acha melhor, senão ela muda de igreja. Aí tem pastor que, com medo de mudar, a pessoa mudar de igreja, fica escolhendo o que falar. Irmão, você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Sim ou não? Você está no lugar certo, é aqui. Porque eu não vou escolher nada para te falar, eu vou falar o que Deus mandar. Agora, se você não quer ir para o céu, quer ir para o inferno, a porta está ali na frente. Se quer mudar de vida, tem que andar de acordo com a palavra. Não é só mudar de vida materialmente, financeiramente, como é o interesse da maioria das pessoas. Que é um interesse equivocado, inclusive. Você não tem que estar preocupado com esse mundo, você tem que estar preocupado com o mundo vindouro. Se você se preocupar com o mundo vindouro, com o reino dos céus e com a justiça de Deus, é uma consequência natural o teu sucesso nesse mundo aqui. Mas você está na contramão. Você está atrás de correr, atrás das coisas aqui, e Deus, que é o que realmente você tinha que buscar, você tem deixado de lado. Você só corre atrás quando o bicho pega, quando a coisa complica, quando você não aguenta mais, quando você está perturbado, atormentado, que você está carregado, aí você vem, vamos fazer uma oração para mim? Como se uma oração resolvesse tudo para você. O que vai resolver para você é ter um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus. O que vai resolver para você é ter um relacionamento com a pessoa, porque é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. É isso que vai resolver para você. Você tá olhando para o lado errado. Você está olhando para o lado errado. Começa a ter um relacionamento. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Continua, por favor. Mas digo, porventura, não ouviram? Quer dizer, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins, mas não tem crido, não tem acreditado. Por quê? Se a pessoa acreditasse, o comportamento dela seria outro. Aquele que crê se expressa. Eu estou há 5 meses para 6 no Tatuapé. De 5 meses para 6 eu tenho clamado e falado e clamado a você, para você cuidar da tua casa, da tua família. A maioria das pessoas que eu estou vendo aqui agora, eu não vi quarta-feira.
Aí, acontece algo, ora por mim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que ter compromisso, relacionamento com Deus. Amém, Jesus? Aí você vai ver. Você começa a ter contato com a palavra. E essa confiança vai aumentando, vai aumentando. De repente, você está numa situação que não importa. Eu estava até conversando com uma amiga minha. Me deram uma carona quarta-feira passada para mim e para minha esposa. E eu estava falando, conversando com a pessoa que estava dirigindo. E essa pessoa dirige muito bem. Então, eu tenho certeza que, no momento que a luz verde acendeu, o reflexo dessa pessoa seria um reflexo imediato, acendeu e saiu. Mas na hora que a luz verde ia acender, Deus me levou a falar com essa pessoa. A pessoa olhou para trás para falar comigo, ou seja, ela continuou parada. Né? Ela continuou parada. No que ela ia sair, passou um cidadão que furou o sinal vermelho. Se ela tivesse saído no tempo certo, aquele carro ia pegar a gente de cheio. O que é isso, pastor? Cuidar de Deus. Na hora até falei, Deus sabia que a gente ia estar aqui agora nesse lugar, fica tranquilo. Agora isso é fruto de relacionamento. Aprenda. Não é nada de, não, é porque você é especial. Não. Não tem especial. Tem quem busca e quem não busca. Tem quem respeita e quem não respeita. Tem quem anda segundo a orientação e quem não anda. É só isso só. Então quem faz a diferença? É a pessoa. Porque ele não faz diferença de pessoas. É a pessoa que faz diferença. Eu falei esses dias. Ele foi para a casa de Marta e Maria. Sim ou não? O mesmo Deus, a mesma casa. Cada um recebeu de uma maneira diferente. Uma recebeu de um jeito, outra recebeu de outro. Recebe da maneira certa. Você vai ver a glória de Deus na tua vida.